paz seja com todos. Hoje eu quero falar sobre as pessoas que adotam um comportamento do tipo não sei e não quero saber. E o que significa isso? Infantilidade e imaturidade espiritual. São as famosas crianças ou meninos na fé. São pessoas que não querem amadurecer, não querem desenvolver. Da onde nós extraímos isso? A palavra de Deus em Isaías, capítulo 29, fala um pouco sobre isso, sobre esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. O problema das crianças espirituais é que crianças fogem da responsabilidade quando o Senhor busca e diz para que a gente procure desenvolver, crescer, amadurecer, avançar na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. É justamente para que nós possamos vivenciar coisas maiores, experiências mais intensas com Deus. A questão é que as crianças se apoiam nas desculpas. Crianças não conseguem manter uma concordância, uma coerência entre discurso e prática. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. A questão, queridos, é que a palavra de Deus em várias situações nos convida a buscar esse crescimento no Senhor, através do Senhor. Afinal, o Senhor, Ele não lida com crianças, com bebês. Ele precisa de homens, precisa de mulheres que entendam o seu papel e que assumam a sua responsabilidade perante o Senhor. A questão é que, como eu disse, no livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 5, o autor ele fala justamente sobre esse fato, de que os irmãos ali eles já deveriam ser mestres e já deveriam estar aprendendo coisas mais profundas, já deveriam estar indo além, mas ele ainda precisava voltar à questão de princípios, ou ao chamado leite, como ele mesmo diz no texto, porque as pessoas não tinham amadurecido o suficiente para suportar ou para compreender a dimensão e a profundeza daquilo que ele estava tentando transmitir. Queridos, Deus tem coisas grandiosas para nos revelar, para nos confiar, inclusive situações, missões e tarefas. A questão é se somos maduros espiritualmente falando o suficiente para assumirmos tal responsabilidade. O problema é que Deus ele não se sensibiliza com as pirraças, digamos assim, das crianças. A questão é que crianças não têm condição de administrar coisas e funções que são destinadas para adultos. E no próprio livro de Isaías, no capítulo 3, o Senhor ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que há um povo rebelde ali no contexto ali do texto, a nação de Israel. Ele daria líderes que fossem meninos. E se nós observarmos com atenção à nossa volta, os cristãos do nosso tempo, eles sofrem de um problema crônico, que é justamente a falta de maturidade. Quando você observa pessoas que são dependentes espiritualmente falando, o que significa isso? Pessoas que não têm uma vida devocional com Deus, que às vezes não sabem orar, não sabem buscar a presença de Deus, não conseguem tomar decisões, buscar a direção de Deus, dependem sempre do pastor, de A, de B, de C. Pessoas que não desenvolvem, não crescem, não amadurecem na vida espiritual. Nós estamos tratando aqui de um aspecto espiritual. Então, nós temos um quadro de cristãos infantilizados. E o problema das crianças é que elas não têm condições de fazer coisas que só adultos podem fazer. E o Senhor, sinceramente, na missão, na sua seara, na sua obra, Ele conta com homens e mulheres, adultos espiritualmente falando, que suportem ser exortados, ser repreendidos em amor quando necessário, que suportem a disciplina quando necessário, que possam ser corrigidos, que Ele possa fazer com que essas pessoas cresçam
e possam receber aquilo que Ele quer confiar a elas. A questão é que muitas vezes, como disse, os líderes, as lideranças que temos ouvido e seguido são meninos, como acabei de citar o texto de Isaías capítulo 3, e são meninos. Meninos em que aspecto? Porque são pessoas que têm interesses egoístas, egocêntricos, são manhosos, são caprichosos, são teimosos. Parece estarmos falando de crianças, né? Pois é exatamente disso que nós estamos falando, espiritualmente falando. São verdadeiras crianças no corpo e às vezes exercendo funções e tarefas de adultos. Que nós possamos refletir sobre a nossa condição nesse dia e que possamos desenvolver. Reflita à luz desses textos que apresentamos, reflita sobre isso e que você caminhe na direção da maturidade, que o Senhor possa contar contigo, possa contar com alguém que está disposto e disponível para crescer, avançar e amadurecer. Você pode interagir conosco, como sempre, aqui embaixo nos comentários, comentando, deixando sugestões, tirando dúvidas. Os links também das minhas mídias sociais estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E, enfim, nós estamos aqui para servi-los na medida do possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima.